Boa noite, torcedor corintiano. O Corinthians hoje ocupa a 10ª posição no Campeonato Brasileiro. O que, olhando rapidamente, pode parecer ruim, mas olhando com mais calma, continua ruim. No último jogo contra o Coritiba aconteceu algo raro no futebol moderno: equilíbrio total da equipe. Os titulares foram ruins, os reservas que entraram foram ruins e a comissão técnica também foi ruim. Ou seja, um time completamente equilibrado. E o torcedor corintiano pode estar se perguntando: mas isso é crise? Não. Crise é quando tem solução. Isso aqui já é planejamento estratégico. O Corinthians vive agora 4 jogos sem vencer, o que, estatisticamente falando, é apenas uma sequência de derrotas, que ainda não virou uma sequência maior de derrotas. Ou seja, ainda existe espaço para evolução. A derrota mais recente foi 2-0 para o Coritiba, dentro da Neoquímica Arena, o que é um resultado preocupante, principalmente porque o Coritiba não costuma fazer 2 gols fora de casa. Mas o Corinthians é um clube solidário, sempre disposto a ajudar equipes que estão passando dificuldade. Mesmo com a sequência ruim, o executivo de futebol Marcelo Paz garantiu apoio total ao técnico Dorival Júnior. Segundo ele, lá dentro do CT não existe pressão nenhuma, o que é compreensível, porque quando você chega no ponto em que o torcedor já desistiu de ficar nervoso, realmente a pressão diminui bastante. Marcelo Paz explicou também que acredita em trabalho com continuidade, e ele tem experiência nisso. No Fortaleza, por exemplo, ele manteve o técnico Vojvoda por 4 anos. Durante esse período, o treinador ganhou 5 títulos e depois acabou sendo demitido após 9 jogos sem vencer, que ajudaram o Fortaleza a ser rebaixado. Ou seja, existe continuidade, mas existe também um limite estatístico para a continuidade. Após o jogo contra o Coritiba, a torcida protestou na Neoquímica Arena. E na sexta-feira, líderes das torcidas organizadas foram até o CT conversar com os jogadores. Uma conversa em tom de cobrança. Participaram da reunião Hugo Souza, André Ramalho, Gustavo Henrique, Ranielli e alguns dirigentes. O técnico Dorival Júnior também foi convidado, mas por motivos pessoais foi embora antes da reunião, o que mostra uma coisa importante: Dorival não quis interferir. Ele quis deixar os jogadores resolverem o problema que eles mesmos criaram. Isso é liderança moderna. Durante a conversa, os jogadores prometeram algo muito importante: mais entrega, mais dedicação, mais responsabilidade. O que levanta uma dúvida técnica importante, porque se até agora eles estavam jogando sem entrega, sem dedicação e sem responsabilidade, isso explica bastante coisa. Rodrigo Garro e Memphis Depay também reconheceram que estão atuando abaixo do esperado, o que no caso do futebol brasileiro é sempre uma declaração perigosa, porque o esperado da torcida geralmente já é bem baixo. Agora o Corinthians enfrenta o Santos na Vila Belmiro, um clássico importantíssimo, porque uma vitória pode encerrar a sequência sem triunfos e, dependendo de uma combinação de resultados, o Corinthians pode sair da 10ª posição e ir para 2º lugar no campeonato. O que prova uma coisa muito importante sobre o Brasileirão: a tabela não faz o menor sentido. Então, existe esperança, torcedor, porque se o Corinthians ganhar do Santos e outros resultados ajudarem, e algumas leis da física forem momentaneamente suspensas, o Corinthians pode subir bastante na tabela. E se perder, bom, aí pelo menos a equipe mantém o equilíbrio que vem demonstrando. Boa noite, e que Deus proteja o Corinthians, porque aparentemente ninguém mais vai.